Tamo junto até depois do arrebatamento. Seja muito bem-vindo a esse canal, a mais um vídeo aqui que nós fazendo para você com muito carinho, com muito amor. Espero que você seja completamente abençoado nesse lugar. Aqui nós falamos sobre mudança de mentalidade. Vamos orar no início, vamos orar no meio, vamos orar no fim. Isso para abençoar a sua vida com muito conhecimento e com muita sabedoria. Em nome de Jesus. Sou o Joel Oliveira e o melhor título que eu tenho na terra se chama Filho de Deus. E eu sei que você também tem esse título porque você recebeu Jesus. Se você não recebeu Jesus, é um bom momento para você fazer isso, ok? Hoje eu quero agora, nesse momento, orar para que o Senhor, para que o seu coração seja aberto agora, seus ouvidos atentos e que a gente receba uma boa palavra e a gente ore também agora nesse momento. Pai, nós te rendemos graças, te colocamos num local mais extraordinário da nossa vida. Peço o teu Espírito que nos impulsione naquilo que devemos fazer, naquilo que precisamos ouvir. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e nenhum dos teus planos vai ser frustrado. Que nós possamos fazer mudança de mentalidade para filho, filho amado do Senhor. Obrigado por tudo e nos conduz em nome de Jesus. Amém? Bom, mudança de mentalidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um livro extraordinário de mudança de mentalidade. A gente vai perceber que Deus, depois da conversa que ele tem com o diabo, né? E o diabo pedindo para tocar na vida de Jó, a gente percebe que Deus não fala mais, só vai falar a partir do capítulo 38. E muitas coisas acontecem. E aí, quando Deus fala, Deus já começa assim: e quem é você para estar falando do que não conhece? Né? Eu vou te falar e você vai me ouvir, num redemoinho. E no capítulo 42, Jó fala a coisa mais incrível que um homem pode falar quando tem uma mudança, reconhecimento de mudança de mentalidade. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei que muitas coisas aconteceram na vida de Jó. Inclusive, eu quero desmistificar aqui uma coisa muito importante. Se preste atenção nisso. Quando o diabo vem falar e pedir sobre a vida de Jó, isso aconteceu também com Pedro. Pedro, o diabo veio pedir a vida de Pedro a Jesus, mas Jesus intercedeu. O que eu quero dizer é que nessa analogia, nesse ambiente, em Jó é um Antigo Testamento, uma antiga aliança, onde Jesus não tinha vindo ainda pagar o alto preço por nós, para que ele pudesse ser o nosso advogado, como está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1, como a Bíblia nos relata que ele é o nosso intermediador, intercessor. Ele intercede por nós, ele é o sumo sacerdote que vai levar o sangue na sala, no Santíssimo Lugar. Então, esses ambientes não tinham acontecido ainda. Então, Jó estava numa antiga aliança, ok? Mas hoje, a sua mentalidade precisa abrir. Você é protegido pelo céu, maligno não o toca, ok? Então, essa é uma realidade sua hoje e minha também. A outra realidade é que, no capítulo 3 de Jó, Jó teve medo do que poderia acontecer. Então, Jó fazia holocaustos para que os filhos não fossem punidos, porque ele tinha medo de uma retaliação, de coisas que pudessem acontecer com ele. E a Bíblia fala que o medo é o contrário da fé. Quem tem medo não tem fé. Por isso que o amor lança fora todo medo. Então quem tem medo não tem fé. Então Jó, em algumas áreas, a fé dele não era sustentada. Okay? Não, ele tinha medo. Então se ele tinha medo naquela área, ele foi tocado na área que ele tinha medo. Então não tinha fé. Toda área que o diabo tocou foi nas áreas que ele não tinha fé. Ele não fez mudança de mentalidade, a vida de fé dele era fraca naquele lugar. Um homem íntegro, um homem realmente conhecido por Deus pela sua integridade, mas a fé dele naquela área era de medo, ok? E medo é o contrário da fé. E no capítulo 42 ele reconhece a mudança, diz: eu te conheci de ouvir falar. O que nós precisamos entender, eu me lembro muito bem de quando eu fui entrar numa empresa, e antes de eu entrar nessa empresa, algumas pessoas, que era muita gente, tinha mais ou menos eram umas 400 pessoas naquela empresa contratada, e algumas pessoas disseram para mim: ó, a pessoa que você vai trabalhar lá é fulano de tal, tenha cuidado com ele é assim, 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 assim. Começou a falar contra essa pessoa. E eu já entrei armado na empresa para poder lidar com essa pessoa. Já fui com o pé atrás, com receio de lidar com essa pessoa. Mas quando eu lidei com ela, quando eu tive contato com essa pessoa, foi completamente diferente. E eu disse: não é possível. E aí passou uma semana, 2 semanas, um mês. Aquele cara já estava como meu amigo. Já tínhamos uma amizade e era completamente diferente do que tinham falado. Ou seja, eu fui armado
de ouvir falar daquela pessoa, mas quando eu conheci, quando eu andei com ela, vi que ela é completamente diferente. Assim é o crente. É desse jeito. A gente escuta falar de Deus nas pregações, os nossos pregadores prediletos, em ambientes de igreja ou nas ruas, ou algum vídeo, alguma coisa, algumas experiências que as pessoas tiveram por não ter fé, elas tiveram um resultado diferente, aí coloca Deus numa caixinha de sapato e acredita que tem que ser Deus daquele jeito. E pega versículos bíblicos para embasar uma fé retrocedente, uma fé negativa. O que não é possível. Deus é um Deus de progressão, Deus é um Deus de bênção, de positividade. Ele enviou o seu Filho para vencer o pecado na cruz. Ele enviou o seu Filho para nos dar uma nova vida, uma nova mentalidade, a mentalidade de filho. Ok? E mentalidade de filho precisa ter um comportamento de filho. Senão a gente não vai ter as melhores coisas. E aqui nesse lugar, nesse canal, é justamente para isso, para que a gente possa abrir a nossa mentalidade e saber que nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer coisa na terra. Nós não somos servos apenas. Filho serve ao pai também. Mas a mentalidade de servo, essa não pode prevalecer. Nós somos filhos, podemos abrir a geladeira na casa do nosso pai. Ok? Nós podemos e temos acesso. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então a sua mentalidade precisa ser diferente. Pega o livro de Jó como um ambiente de transformação. Inclusive, no livro de Jó, mostra o caráter do pai. Quando Deus encara as palavras dos amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, Deus diz assim, eu não vou tratá-los na sua loucura. Deveria, não vou. Né? Pelo contrário, o caráter de Deus é mostrado nesse momento em que ele diz assim, vá até o meu servo Jó e ele vai levantar uma oferta para não tratar vocês na loucura de vocês. Olha só que interessante isso. Deus é injuriado, Deus é caluniado através dos amigos de Jó, né? Levantam um falso testemunho, falam do que não entendem. Ao invés de Deus punir, seria notório, isso seria, né, o caráter dele, como muitos falam, de punir, né, ai daquele que cai na mão de Deus vivo e essas coisas. Poderia ter feito, mas ele não fez. Ele disse, vá até o meu servo Jó e ele vai levantar um holocausto, vai levantar uma oferta pacífica. Né? E perdoa aqueles homens, perdoa as falas, perdoa as atitudes daqueles homens. Olha que interessante isso. Esse é o caráter do nosso Pai, percebe? Então é sobre esse caráter que nós devemos mergulhar e nós devemos orar agora, nesse momento. Quero orar pela sua vida, pela sua família, orar para que a sua mentalidade seja aberta para um Deus extraordinário. No mundo tereis aflições, mas faz parte, e a gente vai falar em outro vídeo sobre isso. Se tiver muito comentário aqui sobre isso, querendo ouvir mais sobre esse assunto, eu vou abrir outro canal, outro vídeo aqui, na verdade, falando sobre isso. Sobre no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu já te dou um spoiler do que vai ser o próximo vídeo. Você deve amar as aflições, as adversidades. Amar os obstáculos. Interessante isso, não? É um bom assunto para o próximo vídeo. Mas eu quero orar pela sua vida, pela sua família, ok? Vamos lá. Vamos fazer isso. Pai querido, louvo o teu nome na beleza da tua santidade. Tu és um bom Pai. Obrigado, Pai, pela obra de Jesus na cruz, que nos deu livre acesso ao trono da graça. Podemos ser reconhecidos na terra como teus filhos, feitura tua, uma criação nova, uma nova criatura, mentalidade de filho. Obrigado por isso. Obrigado pelo poder. O maligno não pode nos tocar. Eu oro para quem está ouvindo agora, oro para quem está nesse momento orando comigo, ouvindo essa oração, que a casa dessa pessoa seja inundada com a tua graça, que a família dessa pessoa seja inundada com a tua presença. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque o Senhor é poderoso, é amoroso, é um Pai bom, é um Pai que se preocupa, um Pai que se compadece. Tu és o sumo sacerdote, Jesus. Um sumo sacerdote que se compadece das fraquezas, mas para que nos possa levar para um lugar muito mais alto. Protege, Senhor, as finanças dessa pessoa que está me ouvindo agora. Protege, Senhor, a casa dessa pessoa que está me ouvindo agora. Seja de manhã, seja tarde, seja noite, de madrugada. Que a sua mentalidade seja uma mentalidade forte no Senhor, seja uma mentalidade de filho, poderoso na terra. Eu cancelo todo pensamento de tirar sua própria vida. Eu cancelo agora, em nome de Jesus, toda sugestão de ansiedade, toda sugestão de depressão, toda sugestão de medo, todo pensamento de medo de dar o próximo passo para a sua empresa, de dar o próximo passo para o estudo, de dar o próximo passo para a mudança de vida, de dar o próximo passo para o casamento, de dar o próximo passo para ser filho e servir ao Senhor com integridade na presença de Deus.
Oro para que essa pessoa que ouviu falar, que viu pessoas fazendo coisas erradas e julgam o teu caráter, que elas possam ser transformadas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Que alcance o máximo de pessoas possível, em nome de Jesus. Aquelas que precisam dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a oração para você. Não tenha medo. Ouse no Senhor. Se tem legitimidade na palavra, se vai alcançar pessoas, se vai melhorar a sua vida e a vida da sua família, segue em frente, segue no propósito, não desiste, não tenha medo. Deus é um Pai bom e Ele zela pela sua palavra. Ele vela para que ela se cumpra na sua vida e na minha. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto até depois do arrebatamento. Compartilha muito. Se você chegou até aqui, comenta também. Porque quando você comenta, compartilha, ele dá engajamento para esse vídeo e pode alcançar outras vidas. O YouTube entrega mais rápido para as pessoas. Ok? Então, um beijo forte no seu coração e que a gente possa se ver no próximo vídeo. Fique em paz.